A porta da minha casa não se abriu. Ela foi arrombada pelo peso do ódio. O som da madeira estalando foi o primeiro a anunciar que a minha vida, como eu a conhecia, estava prestes a ser demolida. Minha mãe estava parada no umbral, e o sorriso em seu rosto era uma obra de arte da crueldade, frio, calculado, um bisturi afiado pronto para cortar a parte mais vital da minha alma. Ela segurava a mão da minha pequena Sofia, minha filha, que olhava para mim com aqueles olhinhos confusos, sem entender o terremoto que sacudia nosso mundo. Logo atrás delas, a silhueta de Marcos, meu ex-marido, completava o quadro macabro. Ele deu um passo à frente, e o papel que ele me estendeu não era um convite, era uma sentença. O branco do envelope parecia queimar em contraste com a escuridão que se instalava ao nosso redor, um presságio de tudo que estava por vir, de toda a dor que eles planejaram meticulosamente. Acabou, Ana. A voz dele era um túmulo, oca, desprovida de qualquer resquício do homem com quem um dia sonhei construir uma família. As palavras dele flutuaram no ar por um segundo antes de me atingirem como uma bala. Você não é mais a mãe dela. Naquele instante, o chão não apenas sumiu sob os meus pés, ele se abriu em um abismo sem fim e eu caí em queda livre. O ar foi roubado dos meus pulmões, e o único som que eu conseguia ouvir era o zumbido agudo do meu próprio desespero. Olhei para a minha menina, meu sol, minha razão de existir, e vi o reflexo do meu terror em seu rosto inocente. Eles não estavam apenas me tirando minha filha, estavam me dizendo que a minha identidade, a minha essência mais profunda, a de ser mãe, havia sido revogada, cancelada por um documento frio e impessoal, por pessoas que deveriam me proteger. O cheiro do perfume da minha mãe, aquele mesmo que em minha infância eu associava a um raro momento de afeto, agora me sufocava, parecia impregnado de traição. Era um aroma doce e floral, mas que na minha memória olfativa se transformou em veneno. Cada partícula daquela fragrância no ar era um lembrete de que a arquiteta da minha maior dor era a mulher que me deu a vida, a pessoa que deveria ser meu porto seguro. Fechei os olhos por um instante, tentando me agarrar a uma lembrança feliz, qualquer coisa que pudesse me ancorar na realidade, mas tudo o que eu via era aquele sorriso gelado, o mesmo sorriso que ela me dava quando eu, ainda criança, a decepcionava por não ser a filha perfeita que ela havia projetado. Aquele perfume era o cheiro da desaprovação, do controle e agora, da minha aniquilação como mãe. Enquanto Marcos falava, meu olhar estava fixo em Sofia. Na pequena mãozinha dela, agarrada com força à da minha mãe, eu via toda a nossa história sendo reescrita à força. A forma como seus dedinhos se encaixavam nos meus, a maneira como ela procurava meu rosto na multidão, tudo isso estava sendo apagado. A pergunta implícita que pairava entre nós era mais pesada do que qualquer palavra dita. Por que, mamãe? Por que a vovó está me segurando assim? Por que o papai está com essa cara? E eu não tinha respostas. Eu era um livro aberto com todas as páginas arrancadas. Um navio sem leme em meio à tempestade perfeita que eles criaram. Aquele momento foi a materialização de todos os meus medos. A confirmação de que eu não era nada, além de uma peça no jogo doentio de poder e controle da minha própria mãe. Tudo o que eu construí, cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada lágrima de preocupação e cada sorriso de alegria pura, parecia se dissolver diante daquela folha de papel. Eles me olhavam como se eu fosse uma estranha, uma criminosa que precisava ser afastada do seu bem mais precioso. Mas a verdade é que Sofia não era um bem. Ela era meu coração batendo fora do peito. Como alguém pode justificar um ato desses? Como um tribunal, um juiz, pode assinar um documento que rasga uma mãe ao meio sem sequer ouvir o som do seu grito? Eu me pergunto, olhando para trás para aquele momento que definiu tudo o que veio depois, se outra pessoa no meu lugar teria simplesmente aceitado. Você entenderia o que eu precisei fazer depois disso? Já passou por algo que te fez questionar toda a sua força, toda a sua sanidade? O estrondo final não foi o da porta se fechando, mas o do silêncio ensurdecedor que ficou para trás. Eles se foram, levando com eles o som das risadas da minha filha, o cheiro do seu cabelo, a luz da minha vida. A sala de estar, antes nosso santuário de brincadeiras e segredos, tornou-se fria e vasta, um mausoléu de memórias. A cadeira de balanço no canto, onde eu aninei tantas noites, parecia um fantasma me acusando. A porta do seu quarto, fechada, era uma ferida que eu não sabia se algum dia cicatrizaria. Fiquei ali, parada,
com a notificação judicial tremendo em minhas mãos. Um pedaço de papel que oficializava o roubo da minha alma. E naquele silêncio, naquela solidão absoluta, eu fiz uma promessa. Eles haviam começado a guerra, mas eu, pela minha filha, iria terminá-la. Meu nome é Ana, e até aquele dia eu tinha 35 anos de uma vida que eu acreditava estar construindo com as próprias mãos. Sempre me vi como uma fortaleza, talvez porque a vida nunca me deu a opção de ser frágil. Eu não sou uma mulher de grandes ambições materiais. Nunca sonhei com luxos ou com uma carreira meteórica. Meu sonho sempre foi mais silencioso, mais íntimo. Eu queria o calor de um lar que eu nunca tive. Queria preencher uma casa com o som de risadas infantis, com o cheiro de bolo assando no forno, com a segurança e o amor que, para mim, sempre foram conceitos distantes, vistos apenas em filmes. Eu dediquei cada fibra do meu ser para criar esse refúgio, essa bolha de afeto para minha filha, um lugar onde ela se sentisse amada incondicionalmente, um sentimento que eu passei a vida inteira buscando em vão no olhar da minha própria mãe. Desde que me entendo por gente, a minha existência foi uma corrida de obstáculos em busca de um único troféu, um aceno de aprovação de Lúcia, minha mãe. Lembro-me vividamente de ter passado uma semana inteira, aos 10 anos, desenhando um retrato dela, misturando as cores com uma precisão que minha pouca idade mal permitia, para lhe dar de presente de aniversário. Quando entreguei, ela olhou por longos segundos, e o que eu esperava ser um sorriso se transformou em uma crítica sutil. O nariz está um pouco torto, não acha, Ana? Aquele foi o padrão da minha vida. Cada boletim com notas altas, cada pequena conquista, tudo era recebido com um sim, mas eu me tornei uma especialista em tentar preencher um vazio que era dela, não meu, um poço de frustrações que ela insistia em me fazer carregar. E eu, por amor, ou talvez por desespero, carreguei. Quando conheci Marcos, acreditei ter encontrado a minha rota de fuga, a peça que faltava para o meu quebra-cabeça de uma vida normal e feliz. Ele era charmoso, atencioso e parecia ver em mim tudo o que minha mãe se recusava a enxergar. Casei-me apaixonada, não apenas por ele, mas pela ideia da família que construiríamos juntos. Mudei-me para a nossa casa com o coração transbordando de esperança, pronta para ser a melhor esposa, a melhor parceira, a base sólida sobre a qual edificaríamos nosso futuro. Eu me doei por inteiro, abrindo mão de pedaços de mim mesma para me encaixar no molde do que eu achava que ele esperava, do que a sociedade esperava. Eu só queria, pela primeira vez na vida, pertencer a algum lugar, a alguém, e apagar a sensação constante de ser inadequada que minha mãe havia gravado em minha pele. E então, Sofia nasceu. No momento em que a segurei em meus braços, todo o ruído do mundo desapareceu. O choro dela era a melodia mais linda que eu já havia ouvido, e seu olhar, ainda turvo, parecia me reconhecer de outras vidas. Naquele instante, eu soube qual era o meu propósito. A busca por aprovação, a necessidade de validação, tudo isso se tornou insignificante perto daquele pequeno ser que dependia inteiramente de mim. Ser mãe da Sofia não foi apenas um novo papel. Foi a minha redenção. Foi como se eu tivesse nascido de novo junto com ela, e a minha missão era garantir que ela jamais sentisse o frio da indiferença ou a dor da rejeição que tanto me assombraram. Ela se tornou meu norte, meu centro, a razão pela qual eu respirava. E eu jurei protegê-la de tudo e de todos, um juramento que eu não fazia ideia de que seria testado da forma mais brutal possível. Minha vida se tornou um mosaico de sacrifícios doces. Abri mão de promoções no trabalho para não perder uma única apresentação da escola. Meus fins de semana, antes preenchidos com amigos e hobbies, passaram a ser dedicados a parques, sessões de cinema em casa e a construir fortes de lençol na sala. Aprendi a cozinhar seus pratos favoritos, a identificar pela respiração se ela estava começando a ter febre, a acalmar seus pesadelos com canções de ninar sussurradas em seu ouvido. E eu nunca vi nada disso como uma perda. Cada momento era um investimento no coração da minha filha, um tijolo a mais na fortaleza de amor que eu estava construindo ao redor dela. Essas memórias, esses pequenos rituais de afeto, eram o meu tesouro mais precioso, a prova viva de que eu tinha, finalmente, conseguido criar o lar com que sempre sonhei. Um lugar onde o amor era a única regra. E agora, estou aqui, nesta mesma sala, onde construímos nossos fortes,
segurando um documento que me acusa de ser um perigo para ela. O contraste é tão violento que me causa náuseas. As mesmas mãos que passaram noites em claro medindo sua temperatura, que a aplaudiram em cada pequena descoberta, que a seguraram firme para que ela não caísse, são as mãos que agora tremem, manchadas pela tinta de uma mentira oficial. Olho para a cadeira de balanço vazia e a imagem dela, pequena e serena, dormindo em meu colo, invade minha mente. Como puderam pegar toda essa dedicação, todo esse amor incondicional e torcê-lo até transformá-lo em uma arma para me destruir? A injustiça é um gosto amargo na minha boca, uma ferida aberta que sangra a cada lembrança feliz que me atrevo a ter. Apesar de tudo, a resiliência é um músculo que fui forçada a exercitar desde a infância. Cada vez que minha mãe me diminuía, cada vez que Marcos, já no fim do nosso casamento, me tratava com indiferença, uma parte de mim se quebrava, mas outra aprendia a se reconstruir, mais dura, mais atenta. Eu me reergui de tantas humilhações silenciosas, de tantas decepções que guardei apenas para mim, que aprendi a caminhar sobre cacos de vidro como se fosse um tapete macio. Essa capacidade de absorver a dor e transformá-la em determinação é, talvez, a única herança que minha mãe me deixou, ainda que sem intenção. Eles pensaram que, com aquele golpe, me destruiriam de vez. Mal sabiam eles que estavam apenas acordando a leoa, que vive dentro de toda mãe que precisa proteger sua cria. Em minha mesa de cabeceira, há uma única foto em que nós três, eu, minha mãe e Sofia, parecemos uma família de comercial de margarina. Foi no aniversário de 3 anos da minha filha. Lúcia sorri para a câmera, segurando Sofia, que está no meu colo. Meu sorriso, no entanto, é o que me assombra agora. Ele é largo, mas não alcança meus olhos. Eu me lembro daquele dia, da tensão que precedeu a foto, do esforço monumental que fiz para criar um ambiente de paz. Apenas por algumas horas, eu me agarrava àquela imagem como um náufrago a um pedaço de madeira, a prova de que, talvez, no fundo, houvesse salvação para nós. Hoje, eu vejo a verdade. Era apenas uma performance, uma mentira bem fotografada que só serviu para me manter cega por mais tempo, para me impedir de ver a traição que já estava sendo costurada bem debaixo do meu nariz. Esta é a minha história, ou pelo menos o começo dela. É a jornada de uma mulher que deu tudo de si para construir um mundo de amor e que agora precisa lutar contra as 2 pessoas que mais deveriam apoiá-la. É uma luta que vai além da guarda da minha filha. É uma luta pela minha identidade, pela minha dignidade, pela verdade. Eu sei que muitas pessoas passam por batalhas silenciosas, por dores que o mundo não vê. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Minha mãe, Lúcia, é uma mulher de 2 faces. Para o mundo exterior, ela é a personificação da elegância e da sabedoria. Uma avó dedicada de 60 anos cuja única preocupação é o bem-estar da sua neta. As pessoas a admiram, veem sua postura impecável e ouvem suas palavras cuidadosamente escolhidas e a imaginam como a matriarca perfeita. Mas eu conheço a outra face, aquela que só se revela a portas fechadas. A face do controle absoluto, da crítica velada que corta mais do que qualquer faca, do amor que só é concedido como recompensa por obediência. A obsessão dela pela Sofia não é amor, é uma segunda chance de me criar do jeito certo. Em sua mente, eu sou um projeto falho, e a minha filha é a oportunidade de apagar os meus erros, de moldar uma criança à sua imagem e semelhança, finalmente alcançando a perfeição que eu nunca consegui lhe dar. Ela não quer ser avó. Ela quer ser a mãe que ela acha que eu nunca fui capaz de ser. Essa tomada de poder não aconteceu da noite para o dia. Foi uma campanha lenta, sutil e insidiosa. Começou com sugestões sobre a alimentação da Sofia, que na verdade eram acusações de que eu não a nutria corretamente. Depois, evoluiu para presentes caros que minavam diretamente as minhas regras sobre consumismo, transformando-a na avó mágica que realizava todos os desejos, enquanto eu era forçada a assumir o papel da mãe chata e restritiva. Lembro-me de uma vez em que pedi para ela não dar doces a Sofia antes do jantar. Cheguei em casa mais cedo e a encontrei na cozinha, dando chocolate escondido para a minha filha, com um dedo nos lábios em sinal de segredo. "É o nosso segredinho, não é, meu amor?" ela disse para a neta, olhando para mim com desafio. Naquele momento, eu entendi. Ela não estava apenas quebrando uma regra.
estava me ensinando uma lição sobre quem realmente estava no comando. E então temos Marcos, meu ex-marido. Seria fácil pintá-lo como um vilão por natureza, mas a verdade é mais complexa e talvez por isso mais dolorosa. Marcos é, acima de tudo, um homem de orgulho frágil. Nosso divórcio, que eu iniciei por sentir que estava me apagando na relação, foi um golpe que ele nunca superou. Ele não conseguia aceitar que eu escolhi sair, que eu poderia ser feliz ou até mesmo funcional sem ele. Esse ressentimento o deixou vulnerável, uma tela em branco para que minha mãe pintasse sua obra-prima de manipulação. Ele não se uniu a ela por acreditar genuinamente que eu sou uma má mãe. Ele se uniu a ela para me punir, ferir-me através da Sofia é a vingança perfeita, pois ele sabe que não há nada no mundo que possa me causar mais dor. Minha filha se tornou a arma dele e minha mãe foi quem a carregou e a colocou em suas mãos. A aliança entre os dois foi se formando como uma teia de aranha, fio por fio, bem diante dos meus olhos. Após a separação, as ligações de Lúcia para ele se tornaram diárias. No início, a desculpa era sempre a neta, mas o tom das conversas que eu ouvia à distância mudou. Ele, que antes revirava os olhos para os dramas e a interferência da minha mãe, começou a absorver suas opiniões como se fossem verdades absolutas. Pequenas frases dela começaram a sair da boca dele. Sua mãe acha que a Sofia anda muito apegada em você. Talvez seja melhor ela passar mais tempo comigo. Ou, conversei com a Lúcia e ela concorda que você está colocando muitas regras, está sufocando a menina. Eu estava sendo julgada e condenada por um júri de 2 pessoas, que se reuniam em segredo para listar minhas falhas e planejar os próximos passos do seu ataque. Eu não era mais a mãe da Sofia. Era um problema a ser administrado. O ponto de virada, o momento em que a minha negação se estilhaçou, foi numa tarde de domingo. Marcos veio buscar a Sofia e meu celular estava em cima da mesa. O dele, idêntico, estava ao lado. Na pressa, ele pegou o meu por engano. Minutos depois, uma mensagem da minha mãe chegou e o nome dela na tela me fez gelar. Eu sei que não deveria, mas eu abri. A mensagem não era sobre a Sofia, era sobre mim. Não se preocupe, querido. O advogado já tem tudo o que precisa. Aquela história que te contei sobre ela ter deixado a menina sozinha vai funcionar perfeitamente. A Ana não vai nem saber o que a atingiu. Meu coração parou. A história era uma mentira deslavada, uma invenção completa. Ali, em letras frias na tela do celular, estava a prova de que eles não estavam apenas me criticando. Eles estavam conspirando, fabricando mentiras para construir um caso e arrancar minha filha de mim. A sensação foi de uma vertigem profunda, como se o chão sólido em que eu pisava fosse, na verdade, areia movediça. A traição tinha um nome, um rosto, e era o rosto da minha própria mãe, em conluio com o homem a quem um dia jurei amor eterno. Eles não estavam apenas falando mal de mim, estavam ativamente construindo minha ruína, usando as mentiras mais cruéis que se pode inventar sobre uma mãe. É uma dor que rasga por dentro, a percepção de que as pessoas que deveriam ser seu escudo são, na verdade, as adagas apontadas para as suas costas. Você já confiou em alguém cegamente, a ponto de ignorar todos os sinais e depois se arrependeu amargamente? Já sentiu o gosto do arrependimento por ter entregado seu coração a quem só queria a oportunidade de despedaçá-lo? O primeiro dia sem a Sofia foi uma lição sobre as diferentes texturas do silêncio. Antes, o silêncio em casa era raro, um breve intervalo entre uma gargalhada e uma pergunta curiosa. Agora, ele era denso, pesado, um manto que sufocava. Cada objeto inanimado parecia gritar a ausência dela. O copo de iogurte pela metade na geladeira, um pequeno tênis com luzinhas piscando abandonado perto do sofá, o cheiro do shampoo de bebê ainda impregnado na toalha do banheiro. Eu andava pela casa como um fantasma, tocando em suas coisas, tentando absorver qualquer vestígio dela que ainda restasse. A dor era física, uma pontada constante no peito que irradiava para cada centímetro do meu corpo. O sol entrava pela janela, mas não aquecia. A casa, antes um lar, havia se transformado em um cenário de crime, e a vítima era a minha felicidade. As ligações eram a forma mais requintada de tortura que eles inventaram. Eram sempre cronometradas, breves e com a voz da minha mãe ou de Marcos ao fundo, como carcereiros supervisionando uma visita. Diga oi para a mamãe, querida, minha mãe instruía, e a vozinha da Sofia vinha pelo telefone, hesitante, confusa. Mamãe, quando você vem me buscar? Ela perguntou na segunda noite,
e eu senti minha garganta fechar. Tive que engolir o soluço, forçar um tom de voz alegre e tranquilizador. Logo, meu amor, a mamãe está resolvendo umas coisas de adulto, mas eu te amo mais que tudo no mundo, ouviu? Desligar o telefone era como ter um pedaço de mim arrancado novamente. Eu me sentava no chão, abraçando os joelhos e deixava o choro vir. Um choro silencioso e desesperado, para que os vizinhos não ouvissem a extensão da minha ruína. Eu fechava os olhos e me transportava para apenas alguns meses antes. Estávamos na sala, numa tarde chuvosa, e havíamos construído o maior forte de lençóis que o mundo já tinha visto. Usamos todas as almofadas, o edredom da minha cama e até o tapete da entrada. Lá dentro, com a luz de uma lanterna, líamos histórias, e a risada dela ecoava naquele nosso pequeno universo particular. Lembro do calor do seu corpo aninhado no meu, do cheiro do seu cabelo, da forma como seus olhinhos brilhavam a cada página virada. A memória era tão viva que eu podia quase sentir seu peso em meu colo. Mas ao abrir os olhos, a realidade me esbofeteava com sua brutalidade. A sala estava vazia, os lençóis guardados, e a única coisa que ecoava agora era a lembrança de uma felicidade que parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Tentei vê-la, é claro. Fui até a casa da minha mãe no dia seguinte, com o coração na mão e um pingo de esperança de que a loucura da noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo. Mas Lúcia me barrou na porta, com a mesma calma assustadora de sempre. Ana, não torne as coisas mais difíceis, ela disse, a voz mansa como a de uma enfermeira falando com um paciente delirante. A Sofia está se adaptando. Vê-la assim, nesse seu estado, só vai prejudicá-la. É para o bem dela. Seu olhar era de uma piedade falsa, calculada para me fazer sentir pequena, descontrolada, insana. Fiquei parada na calçada, humilhada, enquanto a porta se fechava suavemente na minha cara. Eu era uma mãe sendo impedida de ver a própria filha. E a vilã da história, segundo eles, era eu. Aos poucos, comecei a entender como eles estavam tecendo a teia de mentiras. Meu advogado me informou sobre as alegações que constavam no processo e eram distorções cruéis da realidade. Uma vez, Sofia teve uma febre alta de madrugada e eu corri com ela para o hospital, em pânico, como qualquer mãe faria. No relato deles, eu fui descrita como emocionalmente instável e histérica, incapaz de lidar com uma simples doença infantil. Minha insistência em uma rotina de sono e alimentação saudável foi transformada em comportamento obsessivo e controlador. Cada ato de amor e cuidado foi pego, torcido e reembalado como prova da minha suposta insanidade. Eles estavam usando a minha dedicação como mãe para provar que eu não era apta para ser uma. Era o gaslighting em sua forma mais perversa e diabólica. Isso não era novo. Lembrei-me de quando estava grávida, do medo e da ansiedade que sentia e de como minha mãe nunca me ofereceu conforto. Em vez disso, ela me presenteou com dúvidas. Você não tem muito jeito com crianças, Ana. Nunca teve instinto materno, ela disse certa vez, disfarçando a crítica com um tom de falsa preocupação. Ainda bem que você vai me ter por perto para ajudar. Na época, eu interpretei aquilo como uma oferta de apoio, mas hoje eu vejo a verdade. Ela estava plantando a semente da dúvida em mim, minando minha confiança desde o início, preparando o terreno para o dia em que ela poderia finalmente intervir e assumir o controle. Ela nunca quis me ajudar a ser mãe, ela sempre quis tomar o meu lugar e esperou pacientemente pela oportunidade perfeita para dar o golpe. A campanha de difamação se espalhou como um vírus. Uma amiga de infância me ligou, a voz carregada de uma cautela que me feriu. Ana, sua mãe me ligou. Ela disse que você está passando por uma fase difícil, que não está bem. Foi aí que eu entendi a dimensão do plano. Eles não estavam apenas me atacando no tribunal, estavam envenenando meu círculo social, me isolando, garantindo que ninguém ficasse do meu lado, que nenhuma voz se levantasse para me defender. Estavam pintando o retrato de uma mulher à beira de um colapso nervoso, para que, quando a decisão do juiz viesse, todos acenassem com a cabeça e dissessem: é para o bem da criança. Estavam me apagando socialmente para justificar o que estavam fazendo legalmente. Eu estava completamente sozinha, cercada por inimigos e por amigos que agora duvidavam de mim. Numa noite de insônia, revirando caixas antigas em busca de algum documento, encontrei algo que não esperava.
um diário da minha mãe, de quando eu era adolescente. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. As páginas revelavam uma amargura que eu desconhecia. Ela escrevia sobre suas próprias decepções, sobre como se sentia invisível ao lado do meu pai, e como ela via em mim um reflexo da felicidade que ela nunca alcançou. E então, eu li a frase que fez meu sangue gelar. Falando sobre mim, ela escreveu: ela não vai ter com a filha a ligação que eu nunca tive com ela. Não vou permitir que ela tenha tudo o que me foi negado. O ar me faltou. Aquilo não era sobre a Sofia. Nunca foi. Era sobre ela. Era uma vingança por uma vida de frustrações que ela projetava em mim. O que você faria nesse momento ao descobrir que a sua dor foi planejada por décadas? A revelação do diário foi como uma dose de adrenalina no meu coração exausto. A dor e a tristeza que me paralisavam deram lugar a uma raiva fria e cristalina. A névoa da confusão se dissipou e eu enxerguei o tabuleiro de xadrez com uma clareza assustadora. Eu não estava lutando contra um pai ressentido e uma avó preocupada. Estava lutando contra um narcisismo patológico, uma inveja antiga que se arrastava por gerações. E percebi que não adiantaria chorar, implorar ou tentar argumentar. Pessoas como minha mãe não entendem a linguagem da emoção, apenas a da derrota. Naquele momento, a vítima dentro de mim morreu. Eu não ia mais me defender. Eu ia atacar. Eu ia lutar não com as mesmas armas sujas que eles usavam, mas com a única arma que eles não poderiam fabricar: a verdade. A primeira reunião com a minha advogada, a doutora Helena, foi um balde de água fria. Tentar explicar a dinâmica de uma vida inteira de abuso psicológico sutil para alguém que precisa de fatos concretos é como tentar descrever uma cor para um cego. Eu falava sobre olhares, tons de voz, sobre a forma como minha mãe elogiava e criticava na mesma frase, e via a expressão de dúvida em seu rosto. Ana, precisamos de mais do que isso. Lúcia tem uma reputação impecável, e Marcos é visto como um pai presente. Precisamos de provas, não de sentimentos. Saí de lá desanimada, mas não derrotada. Se eram provas que eles queriam, eram provas que eu iria encontrar. Eu vasculharia meu passado, minha casa e minha alma em busca de cada pedaço de verdade que pudesse me ajudar a trazer minha filha de volta. Minhas noites se transformaram em uma caçada arqueológica. Mergulhei em anos de e-mails, mensagens de texto, fotos e vídeos. Cada item era uma facada no coração, uma lembrança de um tempo feliz que agora estava manchado. Mas, em meio à dor, comecei a encontrar o que precisava. Um e-mail de Marcos elogiando minha paciência com a Sofia durante uma fase difícil. Uma mensagem da professora da escola parabenizando meu envolvimento e dedicação. Fotos de festas de aniversário que eu organizei sozinha, com um cuidado e um amor que transbordavam da imagem. Eu estava montando o quebra-cabeça da minha maternidade, peça por peça, criando um dossiê de afeto para contrapor o dossiê de mentiras deles. Era um processo excruciante, reviver tudo aquilo, mas a cada prova encontrada, eu sentia 1 milímetro de força retornar ao meu corpo. Em meio a essa busca, uma memória dolorosa de Marcos veio à tona. Estávamos em um almoço de família e minha mãe, na frente de todos, fez um comentário depreciativo sobre minha carreira, insinuando que eu não era ambiciosa o suficiente. Eu me senti humilhada, diminuída, e olhei para Marcos em busca de apoio, de um simples gesto de defesa. Mas ele apenas deu de ombros e sorriu, um sorriso cúmplice para ela. Não liga, amor. Você sabe como sua mãe é, ele disse mais tarde, como se a conivência dele não fosse uma traição. Hoje, eu entendo que ele sempre foi assim. Ele sempre preferiu a paz covarde a lutar por mim. E essa aliança com a minha mãe não nasceu no divórcio, apenas se consolidou. Ele nunca esteve verdadeiramente do meu lado, e eu fui cega demais para ver. O golpe mais baixo veio através de uma tela de celular. Uma prima distante, que não sabia da situação, postou uma foto em uma rede social. Nela estavam Lúcia, Marcos e Sofia, os 3 sorrindo em um parque. Sofia segurava um algodão doce, e minha mãe a olhava com uma adoração teatral. A legenda dizia: tarde feliz em família. Família. Aquela palavra me quebrou. Eles não apenas roubaram minha filha, eles roubaram a minha vida, a minha narrativa, e a estavam exibindo para o mundo como um troféu. Senti uma onda de náusea e um ciúme tão visceral que me assustou. Aquela deveria ser eu na foto. Aquele sorriso da minha filha pertencia a mim. Eles estavam vivendo uma vida que era minha por direito. E eu estava do lado de fora, olhando pela janela, como uma espectadora da minha própria existência. Foi então que uma outra lembrança, uma que eu havia guardado sem entender,
explodiu em minha mente com um significado terrível. Alguns meses antes de tudo acontecer, eu passei uma noite na casa da minha mãe com a Sofia, que estava gripada. No meio da noite, acordei com sede e, ao passar pelo quarto de hóspedes onde elas dormiam, ouvi a voz da minha mãe. Ela sussurrava para a minha filha, que ressonava suavemente. "Não se preocupe, meu anjo", dizia a voz dela, um veneno doce no escuro. "A mamãe está muito cansada. Ela não dá conta. A vovó vai cuidar de você para sempre, só nós duas." Na época, pareceu um delírio de avó coruja. Agora, eu entendia. Aquilo não era um sussurro de amor, era uma sentença. Era o ensaio para o roubo. O início do processo de lavagem cerebral da minha própria filha. E o que me gelava a alma era a certeza de que ela continuava a fazer isso, noite após noite. A data da primeira audiência se aproximava, marcada em vermelho no calendário da cozinha, como o dia do meu julgamento final. Eu tinha meu dossiê de memórias, minhas pequenas provas de amor e o diário da minha mãe guardado como uma bomba relógio. Mas o medo ainda era um companheiro constante. Eles eram ricos, influentes e, acima de tudo, mestres da manipulação. Eles sabiam como se apresentar, como sorrir para o juiz, como chorar lágrimas de crocodilo. Minha única arma era a verdade, mas eu sabia que no mundo deles, a verdade era apenas uma questão de quem contava a melhor história. Uma pequena chama de desafio, no entanto, queimava dentro de mim, alimentada pela raiva e pelo amor incondicional pela minha filha. Eles haviam subestimado a força de uma mãe, e esse seria o maior erro deles. A primeira audiência foi como entrar em um pesadelo de olhos abertos. O ar do tribunal era gelado, e cada som, a tosse de um funcionário, o arrastar de uma cadeira, ecoava com uma gravidade assustadora. Eu vi minha mãe e Marcos sentados à mesa da acusação, vestidos em tons sóbrios, com expressões de profunda e ensaiada preocupação. Eles pareciam o casal de pais perfeitos, devastados pela necessidade de tomar uma atitude drástica para salvar uma criança. E eu, com minhas mãos trêmulas e olheiras profundas, parecia exatamente o que o advogado deles me pintava: uma mulher instável, à beira do colapso. As palavras dele eram facas, descrevendo uma versão de mim que eu não reconhecia, mas que na boca dele soava terrivelmente plausível. Senti os olhares de todos na sala sobre mim, o peso do julgamento me esmagando antes mesmo que eu pudesse dizer uma única palavra em minha defesa. A visita supervisionada que me concederam foi ainda pior. Aconteceu em uma sala pequena e sem janelas, com uma assistente social anotando cada gesto meu em uma prancheta. Sofia entrou e não correu para os meus braços como costumava fazer. Ela parou, hesitante, e me olhou com uma cautela que partiu meu coração. "A vovó disse que você está doente, mamãe, que precisa descansar", ela disse, com sua vozinha inocente, repetindo as palavras que claramente foram plantadas em sua mente. Tentei brincar com ela, cantar nossa música favorita, mas havia uma barreira invisível entre nós, uma desconfiança que nunca existiu. Em 20 minutos, o tempo acabou. Vê-la ser levada embora, olhando para trás com aqueles olhos confusos, foi a prova de que eu não estava apenas lutando contra o tempo no tribunal. Eu estava em uma corrida contra a lavagem cerebral da minha própria filha. Em meio ao caos, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma tia-avó, irmã do meu falecido pai, uma mulher com quem eu não falava há anos. Sua voz era frágil, carregada de um sotaque antigo. "Ana, minha filha, eu soube o que Lúcia está fazendo", ela disse sem rodeios. "Eu não vou me meter, sou velha demais para isso. Mas quero que saiba de uma coisa, sua mãe sempre foi competitiva, desde pequena. Ela não sabe perder. Ela transforma tudo em um jogo que ela precisa vencer, não importa o custo. Cuidado, menina. Cuidado com o que ela é capaz de fazer para não dar o braço a torcer." A ligação foi curta, enigmática, e me deixou com um calafrio na espinha. Que outros jogos minha mãe já teria jogado? Que outros custos ela já teria imposto aos outros para saciar sua sede de vitória? Num dos recessos da audiência, enquanto eu caminhava para o bebedouro, dei de cara com Marcos. Por um segundo, estávamos sozinhos no corredor silencioso. Nossos olhares se cruzaram, e nesse brevíssimo instante, eu vi algo que não esperava. Culpa, um lampejo de remorso, de dúvida, passou por seus olhos antes que ele pudesse disfarçar. Ele desviou o olhar rapidamente,
ajeitou a gravata e se afastou sem dizer uma palavra. Aquilo foi o suficiente para acender uma fagulha de esperança e, ao mesmo tempo, de suspense. Ele não estava tão convicto quanto aparentava. Havia uma rachadura em sua armadura. A questão era, essa rachadura seria suficiente para fazê-lo despertar da influência da minha mãe, ou ela perceberia essa fraqueza e a esmagaria antes que ele tivesse a chance de pensar por si mesmo. Minha resposta veio poucos minutos depois e foi aterrorizante. Eu estava sentada no banco do tribunal, esperando o juiz retornar, quando os vi conversando num canto. Marcos parecia agitado, gesticulando discretamente. Ele parecia estar questionando alguma coisa. E foi então que a cena que jamais esquecerei aconteceu. Eu achava que já tinha visto o pior do meu ex-marido, mas o que minha mãe sussurrou no ouvido dele mudou tudo. Ela se aproximou e, com a tranquilidade de uma serpente, disse algo que eu não pude ouvir. A transformação nele foi instantânea e completa. A dúvida em seu rosto evaporou, dando lugar a uma máscara de fúria gelada. Ele se endireitou, o corpo rígido, e seu olhar encontrou o meu do outro lado da sala, com um ódio que eu nunca tinha visto. O que ela poderia ter dito para envenená-lo de forma tão absoluta e definitiva? Assim que a sessão foi encerrada por aquele dia, minha advogada me puxou para um canto, o rosto pálido. Ana, a situação se complicou. O que quer que Lúcia tenha dito a Marcos, o resultado foi que eles acabaram de fazer uma nova petição. Estão exigindo uma avaliação psicológica sua, completa e obrigatória. Ela disse, a voz baixa e urgente. Eles não estão mais apenas tentando provar que você é uma mãe ansiosa. Estão tentando te declarar mentalmente incapaz de cuidar da sua filha. O jogo subiu de nível. Aquela sua papelada, o diário, tudo isso ajuda. Mas precisamos de uma bala de prata. Precisamos de algo irrefutável. Ou eles vão conseguir. O chão se abriu sob meus pés pela segunda vez. Eles não iam parar até me destruir por completo. Naquela noite, o desespero era um animal enjaulado no meu peito. Eu andava de um lado para o outro na sala, olhando para o diário da minha mãe sobre a mesa. Era a prova da sua maldade, mas uma maldade antiga. Doutora Melena estava certa. Eles poderiam alegar que eram apenas os desabafos de uma mulher infeliz, décadas atrás. Eu precisava de algo novo, algo atual. Algo que provasse que a conspiração estava acontecendo agora. E foi então que uma ideia perigosa, arriscada e talvez insana, começou a se formar na minha mente. Eu não podia esperar que eles cometessem um erro. Eu teria que forçá-los a cometer um. Eu teria que entrar na jaula com os leões. Mas desta vez, eu não iria mais desarmada. Eu iria preparada para capturar o rugido deles. Peguei o telefone, respirei fundo e disquei o número da minha mãe. Ensaiando a voz mais quebrada e derrotada que consegui, eu comecei a chorar assim que ela atendeu. Mãe, sou eu. Eu não aguento mais. Vocês venceram. Eu disse, entre soluços falsos. Eu só preciso entender. Por favor, podemos nos encontrar? Só nós duas? Eu preciso ouvir da sua boca o porquê, para que eu possa ter algum tipo de paz e seguir em frente. Houve um silêncio do outro lado da linha, e eu pude senti-la saboreando a minha rendição. Está bem, Ana. Venha aqui amanhã à tarde. Vamos ter essa conversa. Ela desligou e eu continuei segurando o telefone, o coração batendo descontrolado. O primeiro passo da minha armadilha havia funcionado. Agora, eu só precisava ter coragem para dar o segundo. Tudo se resume a isso, a este momento. Em poucas horas, estarei frente a frente com a mulher que orquestrou minha destruição. Ela estará esperando encontrar uma filha quebrada, pronta para entregar os pontos. O que ela não sabe é que a mulher que vai cruzar aquela porta não busca mais perdão, busca justiça. A porta está prestes a se abrir. De um lado, minha mãe, com seu sorriso vitorioso. Do outro, eu, com um gravador escondido no bolso e o futuro da minha filha na balança. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Caminhar até a porta da casa da minha mãe foi como refazer o caminho para o meu próprio matadouro. Mas desta vez, eu não era o cordeiro. O jardim, que ela sempre cuidou com uma precisão cirúrgica, parecia zombar de mim com suas cores vibrantes. Cada detalhe daquela casa era uma lembrança de uma vida inteira tentando me encaixar em um molde que não me servia. Toquei a campainha e a minha mão não tremeu. Em meu bolso, meus dedos roçavam o plástico frio do gravador digital, o meu pequeno e silencioso aliado. Quando ela abriu a porta, me recebeu com um sorriso de compaixão forçada. Entre, querida. Preparei um chá para você. A normalidade da cena era grotesca. Ela me guiou para a sala de estar, o palco da nossa última batalha,
acreditando piamente que o roteiro daquela tarde seria escrito inteiramente por ela. Eu me permiti desmoronar, uma performance digna de um Oscar. As lágrimas que eu segurei por semanas agora corriam livremente, enquanto eu lhe perguntava, com a voz embargada, onde eu tinha errado tão terrivelmente. Eu a deixei falar e ela o fez com prazer. Lúcia teceu um monólogo cruel, disfarçado de conselho maternal. Relembrou cada momento de fraqueza que eu já tive, cada dúvida, cada medo, e os apresentou como prova irrefutável da minha incompetência. Em sua narrativa, ela não estava roubando minha filha, estava a resgatando de uma mãe negligente e desequilibrada. Eu faço isso por amor, Ana. Amor pela Sofia. Alguém precisava protegê-la de você. Ela concluiu, a voz suave, a mesma voz que usava para me contar histórias para dormir, mas agora era a trilha sonora do meu aniquilamento. Então, no auge de sua arrogância, eu mudei o tom. Sequei minhas lágrimas com as costas da mão e a encarei, meus olhos encontrando os dela sem desviar. Eu entendo o que você diz sobre mim. Comecei, a voz agora firme. Mas o que me surpreende é o Marcos. Ele nunca gostou da sua interferência. Como você o convenceu a ir tão longe? A acreditar em tudo isso? O anzol foi lançado. Eu não a questionei sobre a veracidade das acusações, mas sobre a sua habilidade de manipulação. Eu estava elogiando sua astúcia, apelando diretamente para o seu narcisismo, dando a ela a chance de se gabar de sua maior conquista. A completa subjugação da vontade de um homem adulto para servir aos seus propósitos. Seus olhos brilharam. A vaidade era seu calcanhar de Aquiles e ela estava prestes a tropeçar nele. Ela riu, um som baixo e presunçoso. Ah, querida, o Marcos. Marcos foi a peça mais fácil de mover neste tabuleiro. Ela confessou, inclinando-se para a frente como se compartilhasse um segredo delicioso. Um homem com o orgulho ferido pela esposa que o deixou é como argila nas mãos certas. Eu apenas sussurrei nos ouvidos dele tudo o que ele já sentia. Disse que você o humilhou, que o abandonou e que agora estava fazendo o mesmo com a Sofia, sufocando-a. A história que inventei sobre você ter deixado a menina sozinha em casa foi só o empurrão final. Ele precisava de um motivo para te odiar, e eu dei a ele um motivo nobre. Ele não está te punindo, querida. Na cabeça dele, ele é um herói salvando a filha. Cada palavra era ouro. Cada sílaba era uma pá de terra em cima da cova que ela mesma cavou. O cenário mudou para a sala do tribunal. Dias depois, o ar estava pesado com a expectativa do veredito final. Lúcia estava no banco das testemunhas, sob juramento, dando o show de sua vida. As lágrimas escorriam por seu rosto, perfeitamente maquiado, enquanto ela falava sobre o amor incondicional pela neta, sobre as noites que passou em claro, preocupada com o meu estado frágil. Ela olhava para o juiz com a sinceridade de uma santa. Era uma performance magistral. Eu podia sentir a maré virando contra mim. Marcos a olhava com admiração. Minha advogada, doutora Helena, parecia tensa. Naquele momento, qualquer um acreditaria que minha mãe era uma avó heroína e eu, uma filha ingrata e desequilibrada. O martelo do juiz estava prestes a bater, selando meu destino. Foi quando a doutora Helena se levantou, a postura ereta, a voz clara e firme. Meritíssimo, sem mais perguntas para a testemunha. No entanto, a defesa gostaria de apresentar uma última prova, que acreditamos ser crucial para o caso. É uma gravação de áudio de uma conversa particular entre a senhora Ana e a testemunha, senhora Lúcia, ocorrida há poucos dias. O silêncio na sala foi absoluto. Olhei para minha mãe. O sorriso triste em seu rosto congelou. Seus olhos se arregalaram em confusão. E então, lentamente, a compreensão a atingiu. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a com uma palidez cadavérica. Ela olhou para mim e, pela primeira vez na vida, eu não vi crítica ou pena em seus olhos. Eu vi puro e genuíno pavor. O juiz, com a testa franzida, fez um sinal de consentimento. Prossiga, doutora. O som da minha voz, chorosa e submissa, preencheu a sala, seguido pela voz calma e professoral da minha mãe. E então, a confissão. As palavras dela, tão arrogantes e cruéis, ecoaram nos alto-falantes do tribunal. Marcos foi a peça mais fácil de mover. A história que inventei, ele precisava de um motivo para te odiar, e eu dei a ele, a cada palavra,
A máscara de Lúcia se desintegrava. O queixo de Marcos caiu. Seus olhos se arregalaram em choque e humilhação ao perceber que não era um herói, mas um fantoche. A avó amorosa e a mãe preocupada desapareceram e, em seu lugar, todos na sala puderam finalmente ver a manipuladora fria e calculista que eu conhecia a vida inteira. A gravação terminou e o silêncio que se seguiu foi mais alto e mais condenador do que qualquer grito. Nesse silêncio, eu me levantei, não para o juiz, não para o júri, mas para ela. Minha voz não tremeu. Ela saiu clara, forte e cheia de uma autoridade que eu nunca soube que possuía. Olhei diretamente no fundo dos olhos da mulher que me deu a vida e tentou tirá-la de mim, e proferi a minha sentença. Ela não é sua neta, mãe. Ela é minha filha, e você nunca mais vai usá-la para me ferir. Naquele instante, não era apenas a Ana de 35 anos falando, mas a criança de 10 com o desenho rejeitado, a adolescente que nunca foi boa o suficiente. Eu estava quebrando um ciclo de abuso que me aprisionou por décadas. Expor aquela gravação não foi um ato de vingança, foi um ato de libertação. Você teria coragem de fazer o mesmo? O golpe do martelo do juiz soou como um tiro de largada para o caos. A decisão foi imediata. A reversão da guarda foi incontestável. O rosto da minha mãe era uma máscara de ódio puro, a face da vilã desmascarada, desprovida de qualquer encanto. Marcos simplesmente enterrou o rosto nas mãos, um homem quebrado pela própria estupidez e pelo veneno que bebeu de bom grado. A percepção de todos na sala havia mudado em 180 graus. Eu não era mais a louca, a instável, a vilã. Eu era a sobrevivente. Eu era a mãe. E enquanto os advogados começavam a falar sobre processos de perjúrio e alienação parental, a única coisa que eu conseguia pensar era no rosto da minha filha. Eu estava indo para casa. E pela primeira vez em muito tempo, a palavra casa significava paz. O reencontro não foi no tribunal, nem em um escritório de advocacia. Foi na porta da minha casa, o mesmo lugar onde meu mundo havia desabado. Quando o carro da assistente social parou e eu vi aquele rostinho na janela, meu coração, que tinha sido uma pedra de gelo por semanas, finalmente começou a derreter. Ela desceu do carro devagar, olhou para mim, e um segundo de hesitação foi tudo que precisei para entender que as feridas eram profundas. Mas então, eu me ajoelhei, abri os braços e sussurrei seu nome. Foi o suficiente. Ela correu. O impacto do seu corpinho contra o meu foi a colisão de dois mundos que finalmente voltavam a ser um só. Eu a abracei com a força de quem esteve se afogando e finalmente alcança a superfície, inalando o cheiro do seu cabelo, sentindo suas mãozinhas no meu pescoço. E ali, no chão da minha varanda, nós duas choramos. Não de tristeza, mas de alívio. Era o choro da volta para casa. A primeira noite foi feita de pequenos milagres. A normalidade, que antes era invisível, agora brilhava como ouro. O som da água do chuveiro enquanto eu lhe dava banho, a forma como ela insistiu em colocar pasta de dente a mais na escova, a nossa negociação sobre qual pijama vestir. Cada pequeno ato era uma reafirmação de que eu era a mãe dela e ela era a minha filha. Quando a coloquei na cama, ela me pediu para ler 3 histórias em vez de uma, e eu teria lido 300. Depois que ela finalmente adormeceu, eu não saí do seu lado. Fiquei sentada na poltrona do seu quarto, apenas observando o sobe e desce suave do seu peito, o jeito como ela franzia o nariz enquanto sonhava. A paz daquele quarto era a minha recompensa, o meu troféu. A guerra havia acabado, e o silêncio, agora, era o som da vitória. Quanto a eles, as consequências de seus atos vieram de formas diferentes. Para minha mãe, a derrota pública foi uma punição pior do que qualquer sanção legal. A mulher que vivia de aparências, que construiu sua identidade sobre uma base de superioridade moral, foi exposta como uma fraude. A vergonha a isolou, e o silêncio que ela me impôs por tanto tempo, agora, era o seu companheiro constante. Marcos tentou se desculpar, com palavras vazias e um arrependimento que me pareceu mais direcionado a si mesmo do que a mim. Eu o escutei, mas não o absolvi. Decidi que, por hora, o contato dele com a Sofia seria limitado e supervisionado. Não por vingança, mas por proteção. Aprendi da forma mais dura que o perdão não exige que você devolva à pessoa a faca que ela usou para te apunhalar. Algumas semanas depois, Sofia, enquanto desenhava, me perguntou sobre a avó. A vovó está de castigo? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Eu me sentei ao lado dela,
Olhei para o seu desenho de duas pessoas de mãos dadas sob um sol sorridente e tentei encontrar as palavras certas. Às vezes, meu amor, os adultos se perdem. Eles se esquecem de como amar da maneira certa. Uma maneira que não machuca, eu disse, escolhendo cada palavra com cuidado. A vovó e o papai se perderam por um tempo, mas não importa o que aconteça. O meu amor por você nunca, jamais vai se perder ou se esquecer de como te encontrar. Ele é a coisa mais certa em todo o meu mundo. Ela pareceu entender. Acenou com a cabeça e voltou a desenhar, acrescentando um grande coração vermelho sobre as nossas cabeças. Esta batalha me custou caro, mas o que eu ganhei em troca não tem preço. Eu passei a vida inteira buscando a aprovação de uma mãe que era incapaz de me enxergar, tentando ser a filha, a esposa e a mulher que os outros esperavam que eu fosse. E no processo, eu me perdi. Foi preciso chegar ao fundo do poço. Foi preciso que me tirassem tudo para que eu finalmente me encontrasse. A luta para ter minha filha de volta foi, na verdade, a luta para ter a mim mesma de volta. A validação que eu busquei por 35 anos nos olhos dos outros, eu encontrei na minha própria força, na minha própria resiliência. A liberdade não é apenas ter Sofia em meus braços. É saber que eu não preciso mais da permissão de ninguém para ser quem eu sou. Dizem que o sangue nos torna parentes, mas é a lealdade e o respeito que nos tornam família. Eu aprendi que o amor verdadeiro não controla, não manipula, não diminui. O amor verdadeiro liberta, fortalece e protege. Para uma mãe narcisista, os filhos são objetos, espelhos para suas próprias vaidades ou depósitos para suas frustrações. São peões em um jogo que só existe em suas mentes doentias. Mas o que elas nunca entendem, o que minha mãe nunca entendeu, é que o amor de uma leoa por sua cria é uma força da natureza. É uma força que pode ver através da névoa da manipulação, que pode suportar a dor da traição e que, no final, pode quebrar qualquer corrente que ouse aprisionar o seu bem mais precioso. E essa força, eu descobri, mora dentro de mim.